Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais, a equipe Gol Olímpico Apostas, aqui com Marcelo Lucena, Murilo Galati e o Gabriel Galati na coordenação das redes sociais. Aliás, sempre lembrando, né, Galati, da gente, para você se inscrever no canal, enfim, compartilhar, curtir, comentar, deixar o seu like e, obviamente, ativar o sininho com as notificações para receber as novidades do projeto Gol Olímpico Podcast. Não é isso, meu caro Murilo Galati? Olá! Tudo bem, Marcelo? Mais um prazer imenso estar com vocês aqui na gravação de mais um episódio do podcast Gol Olímpico. Hoje, um papo descontraído, um papo aberto e vários assuntos aí sobre o futebol. Então, nada mais interessante, né, do que a gente gravar esse programa com satisfação. Convidado de hoje, muito interessante. E, de antemão, muito obrigado pela presença, Felipe, do Futeboteco. Bom, primeiramente, prazer aí de conhecer vocês. Me sinto muito feliz de poder estar aqui em nome do Futeboteco falando com vocês. Espero que o bate-papo seja bem agradável e que as pessoas gostem. Tamo junto. Obrigado a gente, Felipe, por você ter aceitado o convite aqui do Gol Olímpico Podcast. Aliás, esse projeto Futeboteco já tem quanto tempo? Como é que começou essa ideia? Tu e tem mais 4 pessoas, é isso? Envolvidas no projeto, no canal no YouTube, nas redes sociais? O Futeboteco ele existe como marca desde 2009, né? Ele começou como blog lá atrás, em 2009, com o Diego, com o Gabriel, que hoje apresenta as nossas lives de domingo. Eu entrei em 2014 para escrever também no blog, estava na época da faculdade, procurando estágio, assim, não tinha essa ideia que ia virar uma empresa hoje como é. E, na verdade, o canal surge em 2015, a gente falando de futebol, de dia a dia, muito sem saber para onde rumar, para onde mirar, e até que a gente faz um vídeo sobre o fim do esporte interativo, o Rodolfo gravou esse vídeo, e a partir dali bombou. Esse vídeo chegou a quase 500 mil de visualizações, e a gente percebeu que tinha um nicho ali vazio no YouTube ainda, né? Que era justamente falar sobre mídia esportiva, sobre a grande mídia, sobre os direitos esportivos, que muita gente também não tem muito conhecimento sobre essa área, tem pouca gente que fala. A gente acabou pegando essa brecha e conseguimos crescer bastante no YouTube. Hoje a gente é um dos principais canais aí no YouTube que fala sobre mídia esportiva, direitos de TV, enfim, toda essa parte dos bastidores aí do futebol. Esses bastidores, Felipe, como é que funciona assim? Vocês têm quadros a cada vídeo lançado? Como é que funciona a reunião de pauta? Todo dia, literalmente, como tu disse, virou uma empresa e funciona desde a hora que acorda até agora. Tu disse que estava até pouco tempo atrás editando aí, parou para falar com a gente. Como é que funciona esses bastidores do Futeboteco? Exatamente, cara, exatamente. A gente tem hoje no nosso canal, a gente tem 4 canais no YouTube, né? A gente tem o Futeboteco principal, que a gente fala sobre mídia esportiva e sobre assuntos relacionados ao futebol também, que dentro do nosso dia a dia ali a gente acha válido falar e tal. A gente tem o canal de doc, o canal de corte e o canal de live. E no dia a dia a gente tem um quadro que é o Pocket News, que é todo dia, de segunda a sexta, é um apanhado sobre os bastidores da mídia esportiva, sobre direitos esportivos, enfim, a gente sempre busca trazer algumas informações aí para a galera de uma forma diferente, com um vídeo bem dinâmico, uma trilha bem legal, para aprender o pessoal assistir, e tem dado certo, cara, o pessoal gosta. Os bastidores basicamente é isso, a gente trabalha todo dia, eu e o Rodolfo, eu cuido mais a parte da edição, sou a voz também do Pocket News, o Rodolfo é mais dos comentários, a parte de patrocínios, enfim, eu cuido mais da parte visual, da parte de produção, o Renan cuida também da nossa parte financeira, cuida mais da parte administrativa do canal. A gente dividiu bem e virou uma empresa de fato, né, cara? Um sonho que a gente tinha que acabou caindo no nosso colo, a gente conseguiu aproveitar e tem dado certo, graças ao nosso esforço aí no dia a dia. É bem desgastante, praticamente a gente fica aí 8 horas por dia trampando, reunião de pauta, buscando notícia, apurando com um, apurando com o outro, ampliando o nosso leque com alguns amigos que a gente tem na imprensa, para sempre ter uma informação nova, alguma coisa diferente para levar para o nosso público. E tem dado certo, cara, tem dado certo, é motivo de muito orgulho e nos motiva
a continuar nessa toada aí. A gente tem alguns projetos para 2022 bem legais vindo aí. Então, fica a dica para a galera, se inscrevam no Futeboteco. Tá aí Murilo Galati, Felipe Oliveira, o jornalista, enfim, do Futeboteco. Futeboteco, deixa eu confirmar aqui, são 173 mil inscritos hoje no YouTube. Murilo Galati. O legal, né, Marcelo, que a gente acompanha, eu assisti alguns vídeos dos meninos, muito interessante, várias matérias, né, vários assuntos diversificados, né, que eu acho que isso que é interessante, que você consegue abranger muita gente, né? Se você ficar amassando só um assunto ali, você perde muito foco, muito público, né? Então, em 2009, né, Felipe, uma época que não tinha podcast, não tinha YouTube direito, não tinha essas redes sociais, Instagram. Então, vocês pegaram o começo de tudo mesmo, né, lá atrás, vamos dizer assim, que foi um blog raiz, né, do que a gente costumava ver naquela época aí de notícias, e com toda a qualidade que vocês têm, muito sucesso nos dias de hoje. E parabéns a vocês por esse programa, por esse projeto que vem dando certo aí nas redes sociais. Antes de começar, Marcelo, fazer uma pergunta para ele, eu queria mandar um abraço hoje para a turma do Futeba de Quinta, tá? O futebol que a gente bate um society aí toda quinta-feira. O pessoal andou comentando comigo aí na semana passada do programa, que às vezes consegue assistir alguma coisa. Então, um grande abraço ao pessoal aí do Futeba de Quinta, né, que nos acompanha nas redes sociais. Felipe, vamos lá. Eu vi que você postou vocês, né, postaram uma matéria hoje, está fresca no blog aí de vocês, no site de vocês, no YouTube, no canal. A Copa do Mundo de 2 em 2 anos, cara. Saiu aí negócio quente da FIFA. Vamos bater um papo sobre isso. O que você acha em relação a isso? O que seria de benéfico e o que seria de ruim para o futebol a nível mundial, essa Copa do Mundo de 2 em 2 anos, na sua visão? Cara, é uma questão bem difícil, né? A gente sabe que a FIFA tem interesses comerciais muito grandes, né? Muito, muito fortes, alianças muito fortes. E esse é um projeto do Gianni Infantino, né? O presidente da FIFA, que já vem há algum tempo batendo nessa tecla, tem o apoio de algumas confederações, como a Confederação Africana, mas eu sou totalmente contra, assim, na minha opinião. Por mais que se tenha ali aquela maquiagem de não, vamos ampliar o leque, vamos trazer mais países para a festa do futebol, que é a Copa do Mundo e tal. Mas, assim, na minha opinião, é matar meio que a tradição do futebol, né? É ir contra a cultura do futebol em favor do interesse econômico. Eu sou totalmente contra. A gente até trouxe essa informação também, apurando ali junto com o UOL, que a UEFA ela se coloca totalmente contra, né? Se coloca como uma resistência. O próprio Alexander Seferin, o presidente da UEFA, já disse que é totalmente contra, que as seleções da UEFA não vão topar, porque tem a Euro, é claro, há também interesse econômico por trás, como a gente sabe. Mas eu acho meio que uma bizarrice, cara. Copa é tradição, 4 anos, não tem essa de a cada 2 anos vamos fazer uma Copa. O legal da Copa é justamente esse ciclo, né? Que acaba uma edição e você fica naquela ânsia de ver como vai vir a próxima geração das seleções, como vai ser a preparação. E acho que de 2 em 2 anos vai ser um intervalo muito pequeno, e pelo formato que se mostra aí, é totalmente equivocado da parte da FIFA, né, cara? Então a gente torce para que não vá para frente esse projeto de jeito nenhum, porque para mim mata a cultura do futebol, que é esse ciclo de 4 em 4 anos, fora essa questão econômica que a gente sabe aí, acompanhando o noticiário, que quando se fala em FIFA, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, né? Seria talvez um pouco de saudosismo, Felipe, de falar isso? Assim, eu também concordo com você. Acho a ideia ruim, essa é a verdade. Né? Você tiraria aquele glamour da Copa do Mundo que você citou já, tira aquela ansiedade, né, até para quem coleciona álbum de figurinha, eu sou apaixonado por isso, cara. Eu tenho aqui em casa desde 86. Eu tenho todos completos, guardados, plastificados. 4 em 4 anos, cara. Não tem como você ter uma Copa do Mundo de 2 em 2. Vira um torneio como qualquer um outro aí, né? Copa América, tantos outros que têm essa durabilidade. E é saudosismo, mas isso, além da questão
do poder financeiro aí, Felipe? Na minha opinião, tem um pouco desse saudosismo, sim. Eu sou um cara meio tradicionalista para algumas coisas no Sim. futebol, assim. Eu não curto muito essa ideia de Copa com 48 participantes, com 16 avos de final. Eu acho que é meio que matar o torneio, assim. Mas por outro lado, tem essa questão de não, vamos trazer mais seleções, dar o direito a eles de participar também da Copa do Mundo, seleções que talvez nunca terão a chance de participar, mas participar só por participar também, no nível técnico, na questão do jogo, acaba prejudicando também, na minha opinião. Então, eu não vejo muita ideia, né? Não vejo muito fundamento, na verdade, nessa ideia do Infantino de querer passar essa Copa do Mundo a cada 2 anos. Eu acho meio que uma bizarrice, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o único ponto positivo que teria numa situação dessa seriam as gerações de jogadores. Porque muitas das vezes, 4 anos, você acaba perdendo algumas gerações ou alguns craques, né, que não são convocados. Por exemplo, a Copa do Mundo acabou agora em 18, em 2020 apareceu uma geração excelente do Brasil. Mas em 2022, aquela geração já não é a mesma. Então, aquele ciclo que seria ideal para uma Copa em 2020, em 22 já não é mais, aquela molecada perdeu aquele ciclo, perdeu aquela oportunidade. Muito assim, eu tenho na memória muito, muito fresco aqui a não ida do Alex Cabeção para a Copa do Mundo. 2002, 2006, 2010. E vamos lá, talvez 2014, aposentando já no Curitiba. Não sei. Mas porque é 4 em 4 anos. O Alex estourou no Palmeiras 97, 98. 99 lá foi legal, Libertadores e tal, mas sumia de vez em quando. E ficou naquele negócio do Parma, de Parma vai, volta, Cruzeiro, Flamengo. Perdeu 2002, eu acho. Acho que a questão do Alex passa também, acho principalmente pelo técnico, né? Que ele mesmo disse que... O Filipão, cara, ganhou tudo Exatamente. com ele do Palmeiras. Exatamente. Tem essa questão que o Alex sempre comenta nas entrevistas Sim, sim. que ele é perguntado sobre esse tema. Ele sempre fala que tem uma mágoa com o Filipão. O próprio Filipão já tentou explicar para ele, ele até hoje não entende. E acho que nem, na minha opinião, nem entra muito nessa questão das gerações. Acho que é mais essa questão econômica mesmo, que a FIFA ela dá aquela maquiada justificando, vamos participar mais seleções e tal, mas no fundo a gente não pode cravar, mas a gente tem a ideia de que é mais uma questão financeira mesmo. A FIFA sempre busca fazer as Copas em países subdesenvolvidos para justamente poder lucrar bastante. A gente viu aqui no Brasil como foi, na África do Sul em 2010, enfim, na própria Rússia. Eles nunca fazem uma Copa, sei lá, na Inglaterra, que poderia ter uma Copa amanhã na Inglaterra, dada a estrutura do país, na Espanha, enfim, numa Holanda, eles não fazem uma Copa nesse tipo de país, porque não é interessante. Mas, na minha opinião, como eu falei, cara, eu torço para que não passe, porque nessa questão de Copa do Mundo, para mim quando tá chegando a Copa, eu costumo falar para meus amigos, a gente no Futebol Tech em 2018, a gente fez um especial, um vídeo também especial. Na época o nosso canal não era nem perto do que é hoje, mas foi um trabalho bem legal que a gente fez sobre os grupos, dando a nossa opinião. Eu sou como você, assim, eu gosto muito de colecionar figurinha, desde pequeno, assim, minha primeira Copa que eu assisti foi em 1998, álbum, você fica naquela ansiedade, assiste todos os jogos se puder, enfim. Eu gosto muito de Copa do Mundo e, como amante da Copa do Mundo, para mim seria muito ruim ela a cada 2 anos, cara. Eu concordo com você. A gente só debateu aqui para ver, tentar achar a solução, explicação para isso. Não, pô, só complementando a questão do Alex. Se fosse 2 em 2 anos, 2004 o Alex teria que ir pela tríplice coroa que ele fez com o Cruzeiro. Sim, como foi 2006, ele já ficou meio perdido, foi pro Fenerbahçe, apesar de ser ídolo no Fenerbahçe, ele ficou meio sumido da mídia aqui em 2006. Assim, o quadrado mágico engoliu ele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não tinha espaço ali, mas no banco tinha, né? Ele brigava ali com o Juninho Pernambucano, brigava com o Ricardinho, brigava com um outro ali.
E o Alex, mas também, assim, Galate, só interromper um pouquinho, a questão do Alex, assim, a própria imprensa, Felipe, né, que chamava ele de Alex Sotan, né, aquela brincadeirinha dele sumir, dormir no jogo, tu colaborava com isso também? Tem a questão técnica, ok, mas pô, o Felipão conhecia ele, tinha, enfim, sabia o que poderia realizar com esse atleta em campo. Essa questão de 2002 é realmente inexplicável. Tudo bem que pode, na cabeça do treinador, né, o Ricardinho poderia ter até contribuir taticamente mais para aquele time, para aquele esquema 3-5-2 do que o próprio Alex, que era um cara que precisava muito da bola no pé, que fazia o jogo correr e não corria muito, né? Ele que ditava o ritmo, basicamente, sim, do meio campo do Palmeiras. Eu sou palmeirense e o Alex, para mim, é um ídolo do Palmeiras. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo na despedida do Zé Roberto lá no Allianz Parque. Na época eu trabalhava com um repórter de rádio. Foi um sonho realizado, um bate-papo ótimo, assim. Eu lembro que eu estava fazendo uma pauta sobre a escassez dos gols de falta no futebol brasileiro e tal. E aí entrevistei ele sobre isso. Ele basicamente falou que hoje os jogadores não se preocupam mais em melhorar suas características, os seus fundamentos, que na época dele ele perdia sempre 40 minutos após o treino para se especializar nesse tipo de jogada, que decidia jogo, decidia campeonato. E hoje os caras. Aí ele fez aquela crítica, né? Meio saudosista também. Os caras se preocupam mais com o cabelo, com o celular, onde vão depois do treino, o carrão que vão comprar, modelo que vão ficar no próximo encontro, enfim. Aí foi um bate-papo ótimo. E o Alex, cara, é um crime ele não ter jogado uma Copa, né? É um crime. E por mais que o Filipão use essa questão do Ricardinho, taticamente, poderia contribuir mais, mas pela bola que o Alex jogou, ele merecia muito ter jogado uma Copa. É inexplicável. Inexplicável ele não ter ido nem em 2002, nem em 2006. Pro Marcelo poder complementar, a gente encerrar esse assunto do Alex aí, que realmente é marcante, né, Felipe? Marcante. Para quem acompanhou essa geração aí, o Alex é um nome injustiçado, com certeza. Ele, em 2002, lembrando, antes um pouco da Copa, ele fez aquele gol antológico contra o Rogério Ceni, contra o São Paulo no Morumbi. Inesquecível. Né? Aqueles dois chapéus que ele dá de chaleira e faz aquele gol. Foi em 2002, cara, pouco antes da Copa do Mundo. Rio-São Paulo, né? Podia cravar ali a vaga dele na Copa e tudo bem que o Ricardinho foi, mas tinha um Kaká com 20 anos lá que não fez nada na Copa. Exatamente. Não era, né? Tinha a vaguinha do Kaká para o Alex poder aproveitar ali. Com certeza. Enfim, Filipão foi campeão, ninguém falou nada, não levou nem o Romário, né? Quem dirá levar o Alex. Verdade, verdade. Essa questão do Alex a gente vai morrer debatendo e falando que o cara foi injustiçado, ainda mais. Bem que lembrou do Kaká, assim, bizarro também. O Kaká ter ido, fez um bom jogo contra o Botafogo, se eu não me engano. Aquela decisão. São Paulo. Exatamente. E foi para a Copa, carimbou a vaga e o Alex, que tinha, praticamente sido um dos 3 pilares da conquista da Libertadores do Palmeiras em 99, junto com o Felipão, e ter ficado de fora foi doideira. Assim. E ele participa da eliminatórias de 2002, quase toda, faz gol na Argentina, faz gol em todo mundo. E depois, para 2000, ele participa 2005, 2004 também, Copa América campeão, né, vários títulos com a seleção brasileira naquela geração pós-Copa, e mesmo assim o Parreira também não levou para 2006. Enfim, Marcelo Lucena, fica à vontade. Falando do Alex, também eu me recordo do Djalminha, né? Tudo bem, questões disciplinares, né? Que ele ia para o Mundial em 2002, mas aí, enfim, a cabeçada lá no técnico espanhol, e aí veio o Kaká, que foi o estouro, o fenômeno. Mas olhando essa camisa do Galate aí, Felipe, eu relembro do Calcio, né? O campeonato italiano, essa dança das cadeiras, falar um pouco do mercado televisivo, direitos de transmissão, o Calcio que tradicionalmente ali nos anos 90... Bom, eu sou de 86, enfim, cresci vendo na Bandeirantes com grandes nomes do jornalismo, enfim, grandes times, né, o melhor campeonato do mundo. E o Calcio agora tentou voltar para a TV aberta, agora essa dança das cadeiras, o Grupo Disney retomou a liderança. Como é que tu vê essa questão do Grupo Disney, que, por exemplo, está tentando comprar tudo que é campeonato, né? Encher a grade de programação, e muitos ainda têm o saudosismo da UEFA Champions League voltar, quem sabe, um dia para os canais ESPN. A gente, no Futeboteco, a gente tem uma opinião muito bem clara sobre a questão da ESPN. A gente cresceu vendo a ESPN trajanista, né? Somos todos fãs. Inclusive, a gente fez um doc muito bacana, o Mauro César retweetou e tal, sobre o bate-bola clássico lá, que era ele, o Lúcio de Castro,
PVC, o João Carlos Albuquerque, que também já participou de live com a gente, muita gente boa também, fãzaço. E, cara, a gente vê essa mudança da ESPN basicamente como um monopólio, né? Que eles estão criando agora uma força muito grande, retomando quase tudo. Quando abrirem as próximas licitações aí para a Champions League, tenho certeza que vão ir com tudo, porque é o que falta, é a cereja que falta para todo essa gama de torneios internacionais que eles estão reconquistando. Como você bem falou, agora voltando o italiano para os canais Disney. Eles, inclusive, estão recontratando alguns jornalistas. A gente recebeu essa informação hoje, a gente vai falar sobre isso essa semana ainda em alguma edição do Pocket News, a gente está vendo. Justamente por isso, né? Eles estão lançando também a plataforma de streaming, o Star Plus, e lá eles vão transmitir basicamente todos os jogos de todos os campeonatos. Então eles vão precisar de muita gente para trabalhar nesses jogos e estão recontratando alguns jornalistas que foram desligados da Fox Sports no final do ano passado, né? Quando teve a fusão junto com a ESPN. E, cara, é a força, né, cara? O dinheiro, onde tá o dinheiro, tá a força, e a Disney, dinheiro não é problema para eles, né? Então, basicamente, eles vão vir com tudo agora, como você falou, para adquirir tudo isso. E o campeonato italiano, cara, assim, eu também sou meio saudosista nisso. Eu digo assim, eu acho que quanto mais as pessoas tiverem acesso ao futebol, melhor. Então, eu fico, por um lado, meio triste que o futebol alguns campeonatos importantes não estejam na TV aberta, por exemplo. A gente viu ano passado, na temporada passada, né, na verdade, o campeonato italiano na Band já voltou para a ESPN, a Band tentando alguns campeonatos, tentou inclusive a Copa da Inglaterra, que a gente falou no Pocket News da segunda-feira, que mais uma vez a Disney foi lá e abocanhou para ela, a Band tentou e desistiu da negociação. Por um lado, eu fico triste, cara. Eu fico triste porque eu acho que as pessoas têm que ter, quanto mais futebol de graça, melhor para todo mundo. E aí você tem que assinar streaming. Hoje em dia tem muita coisa. A gente fica até perdido, a gente tenta até fazer esse trabalho também para orientar as pessoas. Porque é muita coisa, cara. Muita plataforma de streaming. Campeonato X vai passar aqui, campeonato Y vai passar ali, o outro vai passar aqui. E como você falou, aquela época, Silvio Lancelotti na Band, teve também campeonato italiano na Cultura. A Cultura tá voltando também, tá se mexendo aí nos bastidores para transmitir futebol também. Eu acho esse movimento muito legal, muito bacana. Mas, infelizmente, ou felizmente, o campeonato italiano voltou para as mãos da Disney. E a força que eles têm hoje isso, vai ser muito difícil alguém concorrer, cara, vai ser muito difícil alguém concorrer. O Warner Media tá aí segurando como pode a Champions League, tá fazendo um bom trabalho, na minha opinião, a parte técnica e tal, já se solidificou como a casa da Champions no Brasil, mas fica aquele saudosismo, né? Pô, a Champions na ESPN era tão legal, cara. Pô, Paulo Andrade, Mauro César, que hoje não tá mais, enfim, PVC. Mas ainda tem muitos caras bons lá, né? Paulo Calçade, enfim, Léo Bertozzi. É a casa do futebol europeu, cara, no Brasil. Não tem como, não tem como. Não tem como. Realmente é saudosismo puro, a tradição, né? O que vem na minha cabeça é isso, a tradição. Mas falando um pouco na questão de YouTube, Felipe, assim, como é que vocês lidam com os haters, os comentários? Sempre tem, né? Sempre vai ter. A questão do clickbait também, Felipe, né? Aquela coisa que, enfim, está colocado ali para o YouTube para ganhar mais views, enfim, questão de mercado também, estratégias. Como é que a equipe Futeboteco vê, no contexto geral, essa questão? Cara, primeiro começando falando dos haters, vai. A gente tem uma noção na nossa cabeça que a gente poderia ser até maior se a gente não tivesse entrado em alguns assuntos que para algumas pessoas podem ser delicados, para nós, diante da nossa filosofia de vida, do que a gente acredita, dos nossos ideais, a gente achou por bem se posicionar, ainda mais num momento tão grave do Brasil, num momento tão difícil e histórico do nosso país, e a gente se viu meio que na obrigação de se posicionar mesmo, de falar, de misturar também os assuntos, embora eu seja discorde totalmente de quem fala, futebol e política não se misturam. Para mim, o futebol é um evento cultural, faz parte da sociedade e logo é política também. A política está sempre envolvida, enfim. A gente está vendo agora, lá em Belo Horizonte, por exemplo,
das torcidas sendo proibidas de novo, a política está envolvida, o Calil foi presidente do Atlético, enfim, tem toda essa questão dos protocolos de saúde, isso é político. Só que o público do futebol, caras, é algo que me decepciona muito, assim, sabe? Que eu acho que as pessoas que acompanham o futebol, a massa mesmo que acompanha o futebol, os caras meio que não pensam, não raciocinam, já saem xingando, digitando, nem pararam para prestar atenção, para dar uma refletida no que a gente falou, etc. Já saem metendo a bronca, já saem xingando, já procuraram até o nosso patrocinador para xingar a gente, porque a gente se posicionou contra o atual presidente. E aí a gente meio que deu uma maneirada, assim, a gente meio que parou e falou, meu, vamos pensar um pouco mais na parte mercadológica da coisa, não vamos deixar de se posicionar, acho que todo mundo já sabe o nosso posicionamento, a gente não precisa ir tanto para o confronto, né? Vamos dar uma baixada na guarda aqui e tocando o nosso projeto aqui, o nosso canal, mas sempre se posicionando, isso é uma questão bem clara da equipe do Futebotec, pelo menos eu, o Rodolfo, o Renan, o Gabriel, a gente sempre se posiciona quando o assunto pede, mas a gente deu uma baixada na guarda. Ano passado a gente chegou a gravar vídeos criticando muito o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, fomos atacados ferozmente pela torcida do rubro-negra, assim, nas nossas próprias redes sociais, os caras mandavam mensagem, a gente ficou até assustado, mas meio que passou isso. Sobre o clickbait, cara, é um debate constante também que a gente tem internamente, porque, como você falou, às vezes você tem que segurar a audiência, você tem que gerar o interesse, você tem que gerar curiosidade no cara, você não pode entregar de bandeja uma informação, e a gente sempre monitora isso no YouTube pela retenção, né, do vídeo, quanto que as pessoas ficam nos nossos vídeos para assistir. E depois que a gente começou a entender mais o algoritmo, que é uma questão muito complexa do YouTube, para a galera que é geradora de conteúdo aí, realmente, para entender o YouTube é muito complicado, cara. Você tem que ir errando, ir aprendendo, ir descobrindo novas coisas, experimentando sempre. Isso que eu sempre falo, cara. Tem que experimentar sempre, testar, ver o que vai dar certo. Se der certo, insiste, mas também não pode insistir muito porque pode enjoar. Então, o YouTube tem que ser sempre dinâmico, cara. O cara, se ele tá no YouTube, ele tá lá porque ele não tá na televisão. Então, ele quer ver algo totalmente diferente do que é a TV. E a gente sempre tenta não ser tão, digamos assim, canalha no título, mas, assim, gerar aquela pulguinha atrás da orelha de quem tá passando na timeline ali, de quem é inscrito. Opa, peraí, os caras colocaram isso aqui, vou ver, vou parar para assistir. O começo do vídeo é muito importante também, tem que chamar a atenção do cara para ele continuar no programa, enfim. A gente sempre tenta, no Pocket News, por exemplo, a notícia principal é sempre abrindo o programa, mas sem entregar, e aí entra uma primeira notícia que também tem que ser forte para segurar o cara durante o programa, e isso tem dado certo, cara, tem dado certo. Mas a gente já teve alguns clickbaits também que a gente fez que realmente foram engraçados e gerou um pouco de raiva na galera também. Acontece. Essa questão do YouTube realmente é muito complexa. Aliás, depois até umas dicas para o Gol Olímpico Podcast aqui. Vamos, quem sabe, fazer uma collab aí com a equipe do Futeboteco. Mas, Murilo Galati, o Felipe falou lá atrás da questão das opções, né, de streamings que tem, tal, para o torcedor, mas, ao mesmo tempo, o torcedor vai gastando, né? Porque ele tem que comprar o campeonato alemão aonde? O aplicativo ali, tal. Fica difícil também. A opção agora é vasta, mas também o bolso tem que saber muito bem onde vai gastar, né? Para assistir o campeonato, enfim, o time preferido. Tem que definir certinho o que quer acompanhar primeiro, né? Porque, assim, eu gosto do Bayern, eu gosto do Chelsea, eu gosto do Barcelona. Mas eu quero ver o Milan. Entendeu? Assim, define. Porque vai assistir o alemão, o pessoal fala, só tem o Bayern lá e de vez em quando vem o Borussia. Não é tão atrativo assim. Eu não vou gastar R$50 para ver só o Bayern jogar uma vez por semana. Eu não vou ver o espanhol, porque agora não tem mais Messi, não tem mais Cristiano Ronaldo. É só 2 times que tem lá também, então não vou perder meu tempo com isso. Então, o pessoal agora tem a opção de definir o que quer assistir e gastar naquilo que quer assistir. Eu acho que é complicado. Seria, igual o Felipe falou, ideal, quanto mais futebol aberto, melhor para todo mundo. Não só para mim ou para vocês. Mas vai de gosto, vai de escolha, né? Opinião. Então,
O Cautio voltando agora com força, graças a Deus, né? Isso que voltou agora, Galate, também o SBT, né? A opção de TV aberta, o SBT agora reinvestindo no futebol. Exatamente, o SBT tá forte. Isso, o Santos resolveu abrir a mão aí para investir no esporte, né? Tem uma Arena dia de segunda-feira, a Libertadores dia de terça. Então eles estão bacana. Estou gostando da transmissão do Teu José e companhia aí. Completando o Cautio, voltando, né, com todas as estrelas lá, jogando agora na Itália, né, continua ainda abaixo da Premier League, na minha opinião, em relação à competitividade e a relação a jogadores, mas o Cautio é sempre o Cautio, é aquele romantismo todo, é o San Siro, é o Olímpico de Roma, é o São Paulo, né, isso não apaga, gente, isso não apaga nunca para nós que acompanhamos o futebol desde os anos 80, 90. E é o Cristiano Ronaldo agora, né? Nas últimas tá temporadas tem sido ele, né? O Ibra, né? O Ibra no Milan. Enfim, tem vários outros jogadores aí interessantes. E com a Itália campeã da Euro agora também, né? Então isso atrai um pouco mais pessoal aí, com os atletas Immobile, Insigne, Bonucci, entre outros, né? Mas é interessante o Cautio voltar com essa força total aí pra gente que sempre acompanhou o futebol italiano. É interessante. Felipe, saindo um pouco da Europa, eu vou voltar para o Brasil aqui, Manda. mais próximo da gente. Vocês acompanham tudo, né? Você bem citou aí, acompanha tudo, tem matérias, reportagens, vai buscar informação tudo quanto é lugar. O que você visualiza enquanto torcedor de futebol, tá? Enquanto jornalista esportivo, enquanto criador de conteúdo esportivo, o futuro de Vasco, Botafogo e Cruzeiro? Os 3 times aí na Série B do Brasileiro, sem perspectiva de acesso, o Cruzeiro para o segundo ano seguido, o Vasco e o Botafogo nessa sanfona de cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. E o Vasco podendo até fechar as portas, né, Galante? O Vasco com essa dívida agora aí, que eu fico triste de verdade em relação a isso, pelo Vasco, tá na situação. Mas, na sua visão, você e a sua equipe aí, Felipe, que trabalham diretamente com o futebol 24 horas, qual que é a esperança? Você visualiza o quê para essas grandes torcidas do futebol brasileiro? Cara, a gente recentemente no nosso canal de lives lá, o Futeboteco Live, inclusive fica o convite para a audiência de vocês, se quiserem se inscrever lá, a gente vai tentar levar muitos jornalistas para explicar sobre isso. Inclusive levamos recentemente o Rodrigo Capello, da Globo, fez uma live muito boa com a gente, muito explicativa e também muito assustadora, que ele trouxe números, especificamente falando do Cruzeiro, por exemplo. O que fizeram com o Cruzeiro é nível assustador, assim. É nível desesperador. E assim, ele mostrando pra gente é papo de 10, 12 anos para reconstruir o clube, se conseguir. Porque não tem condição mais de pegar um empréstimo num banco para equacionar uma dívida, não tem condição mais de vamos pagar um pouquinho aqui para tentar sobreviver. Se cair para uma Série C, aí dificulta muito mais, porque a cota de TV vai diminuir, o patrocínio vai diminuir, enfim, sócio torcedor pode ser que diminua também, enfim, a única renda talvez pode ser da torcida, mas não é suficiente para manter o clube. O Vasco e Botafogo, a mesma coisa. O Vasco agora recentemente com essa notícia de 93 milhões e meio de reais, se não me engano, que já foram congelados dinheiro de cota de TV, enfim, o de Vasco patrocínio. ganhou hoje, né? 60 dias para negociar e começar a pagar isso, né? Exatamente, a gente tratou disso recentemente num vídeo de sábado também, falando. Inclusive, nessa terça, 8h30 da noite, a gente vai ter uma live com o Irlan Simões no nosso canal de lives, que é um especialista em clube empresa, que é um cara que entende, vai explicar para a gente, porque é tudo muito novo, né? Foi recentemente aprovado, muita gente tem muitas dúvidas em relação ao clube empresa, se pode ser uma salvação para esses clubes, se a dívida pode dar uma amortizada, enfim. É algo que a gente recebeu muitas perguntas, o pessoal mandando nas nossas redes sociais para justamente indagar o Irlan sobre isso. Fica o convite para as pessoas assistirem aí na terça-feira, a gente vai separar uns cortes também. E, cara, a única salvação pode ser que seja esse clube empresa. Se não for, infelizmente, a não ser que apareça um meninho aí da vida, compre um Vasco, compre
uma Leila Pereira que vire presidente e mude o estatuto, como foi no Palmeiras, que eu discordo, enfim. Mas o futuro é assustador, cara. A dívida desses clubes é algo que extrapola, assim, extrapola o pagável, digamos assim, diante das receitas que a gente vê no futebol de primeira divisão no Brasil. Nem E, torcida, ninguém é suficiente para recuperar esses clubes assim. O próprio torcedor do Vasco, você vê, os caras já estão, tipo, meu, vocês se surpreendem ainda. O Vasco é isso. O Vasco tem sido isso há pelo menos 12 anos, assim, 14 anos. E tem gente que fica surpresa ainda. Infelizmente, o Vasco virou isso, o Botafogo virou isso. O Cruzeiro é a grande, é assustador, assim, mas a gente, o próprio Capello comentou sobre isso na live que ele fez com a gente, que ele já falava, né, em 2019, 2018, se eu não me engano, e era xingado por torcedores, era xingado pela imprensa mineira e tal, e avisava ali ele, o Mauro César, enfim, estavam sempre chamando a atenção, e aí veio essa bomba, né, os caras saquearam o Cruzeiro, digamos assim, e a torcida hoje sofre, né, cara, sofre porque foi gestões tenebrosas, assim, que o Cruzeiro teve. O Atlético tem uma dívida muito grande também, mas como o Capello falou, tem ativos no seu elenco, tá na primeira divisão, tá aí vislumbrando ganhar grandes títulos que vão pagar muito bem também. Mas o Atlético tem uma dívida de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. É muita coisa. É muita sem coisa. dúvida Então, alguma. isso assusta, cara. Isso assusta. Eu fico tranquilo, falando do meu lado torcedor agora, eu fico tranquilo porque o Palmeiras meio que pavimentou todas essas dívidas que o Palmeiras tinha nas gestões passadas, graças ao Paulo Nobre, que investiu no próprio clube, transformou ele em autossustentável, depois veio a Crefisa, veio o sócio-torcedor, o Allianz Parque e tal. O Flamengo, que se estruturou muito bem, com a torcida batendo muito no Eduardo Bandeira de Mello ali, quando fechou a torneira e o clube era o cheirinho, não ganhava nada, enfim, decepcionava, mas tá aí hoje muito forte também no Brasil. E o Atlético chegando agora, né, mano, por conta de um investimento que tem que se estruturar. Acho que o Atlético tem que se estruturar. Tá tendo dinheiro, tá tendo oportunidade, se estruture. Os clubes que deram essa sorte, digamos assim, de ter administrações financeiramente muito boas, se estruturem, porque para virar um Cruzeiro, para virar um Botafogo, um Vasco, basta uma administração totalmente equivocada, como a gente viu. E é triste, né, cara? Como você falou, porra, eu gosto muito do Vasco, particularmente, muito mesmo. Tenho Sim, alguns eu amigos também. vascaínos. Também Comprei, gosto. comprei a camisa do Vasco, acho uma das camisas mais lindas que tem no futebol brasileiro. Do Botafogo, idem. Gosto muito também do Botafogo. E é muito triste, né, cara? É muito triste. Eu que cresci vendo o Super Vasco lá em 98, em 2000, com aquela virada histórica em cima do meu Palmeiras. Me entristece muito, cara, ver o Vasco nessa situação. O próprio Cruzeiro também, que sempre foi grandes clássicos com o Palmeiras. Sim, Vinha sim. jogar aqui em São Paulo, era sempre, pô, o Cruzeiro que tá vindo aí, sabe? E a gente vê hoje que os clubes definharam, assim, justamente por conta de administrações totalmente equivocadas. Felipe, proporcionalmente falando, em relação a torcedor, esses três clubes, o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, o Vasco principalmente, porque chegou a ser a terceira maior do Brasil, né? E eu acho que hoje ainda é a quarta, o Palmeiras é a quinta, com o São Paulo em terceiro lugar ali, né? Mas isso está mudando um pouco. Tende a virarem uma Portuguesa e um Guarani da vida, porque Ah, o cara, acho que Guarani, cara, é campeão brasileiro. Se você for em Campinas ali no Brinco de Ouro, é um puto no estádio. sim, Campinas, uma puta uma cidade. Né? E o sim. Guarani chegou na terceira divisão do brasileiro. Uhum. Anos 90, aí, o Guarani cansou de colocar jogador na vitrine do futebol mundial. Luizão, Djalminha, Amoroso, Ricardo Rocha. Só de cabeça eu lembrei cinco. Dá para você careca um pouco mais atrás, Zenon, enfim. E está na situação que está hoje, brigando na segunda divisão há já uns 3, 4 anos, que não sobe e fica ali brigando. A Portuguesa, depois daquele caso contra o Flamengo, também lamentável, não conseguiu se reerguer, não conseguiu voltar. Vi uma matéria hoje da Lusa, que entrando na que você falou no Clube Empresa, parece que estão movimentando na Portuguesa para virar um Clube Empresa ali, para tentar resgatar alguma coisa. Mas a tendência do Vasco, Cruzeiro e Botafogo é isso, não é, Felipe? Você concorda comigo?
Concordo, justamente isso. Acho que virar uma Portuguesa, um Guarani, com todo respeito à história dessas Mas equipes. é um modo de falar, né? Sim, pelo que esses clubes já foram um dia no cenário do Isso, futebol e o que perfeito. estão hoje, né? Exatamente. Nesse sentido, sim, mas a questão da torcida que esses clubes têm, acho que é difícil, cara, é difícil. Eu acho que se aparecer um cara endinheirado aí, um empresário da vida, um cara que tem uma visão, propriamente se apropriando desse clube empresa, quando a gente entender melhor como que vai ser essa questão. O cara pode aparecer ali, você tem uma chance gigantesca de transformar uma máquina de fazer dinheiro, um Vasco, pela torcida que tem, pelo alcance nacional que Pela tem no história do Nordeste. Vasco também, pentacampeão brasileiro, Libertadores, Mercosul. Sim. Né, pô? O próprio Botafogo, a história do futebol brasileiro, se você for falar de futebol brasileiro, não tem como não falar do Sim, Botafogo. Então, o sim. próprio Cruzeiro, você tem grandes marcas aí. Se você for pensar com uma visão mercadológica, empresarial da coisa, você tem uma máquina de fazer dinheiro ali que está em baixa, mas se você souber fazer uma gestão profissional, acho que é isso que falta no futebol, né, cara? Profissionais da área. Geralmente essas diretorias que acabaram com esses clubes são aqueles caras infindáveis lá dentro do conselho, aqueles caras que sempre fizeram parte daquela política do clube, aquela política Mustafa arcaica. Contursi e Eurico Miranda. Exatamente, Alberto do Alib. aquela política arcaica, aquela política de boteco, sabe? Aquela política amadora. A gente tá em 2021, cara. O mundo tá evoluindo, o próprio mercado do futebol tá evoluindo, a gente vê na Europa, enfim. E o Brasil tem que acompanhar isso, cara. Tem que acompanhar isso, porque senão a gente vai ter o quê? Vai ter o Palmeiras, o Flamengo se revezando aí, ano após ano, brigando, o Atlético Mineiro chegando agora. E quem serão os outros? O São Paulo tem. Eu tenho muitos amigos são paulinos, inclusive no Futeboteco, o Gabriel, que tá de cabeça inchada, porque, enfim, foi eliminado agora da Libertadores. Ele tava falando isso, né? Durante a semana a gente conversou muito sobre essa questão, falando sério. Pô, Palmeiras e o Flamengo sempre vão dominar. Eu falei, meu, o São Paulo tem uma puta estrutura, a terceira maior torcida do Brasil, cota de TV alta, vende bem, sempre vendeu bem, é uma marca grande para patrocinadores. O São Paulo tá nessa hoje, num patamar abaixo de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético, porque teve administrações totalmente amadoras, como Aidar, Leco, enfim, se estabilizou ali como soberano, acreditou nisso e não viu o tempo passar. O Corinthians com o André Sanches, o Santos, teve o Marcelo Teixeira lá atrás, teve o Pérez agora, que é um desastre, enfim. Essas administrações, cara, que acabam com os clubes, essas administrações amadoras, de caras que não têm visão, que não conversam com o mercado do futebol para trazer diretores profissionais, enfim. É algo que a gente ainda tem muito no nosso futebol, né, cara? Infelizmente. Muitos amadores, eu sou Muitos, apaixonado por tal clube e vou isso, fazer uma muitos coisa. torcedores no comando, né, Felipe? Esse que é o Exatamente. problema. Esse é o São problema. torcedores que chegaram por algum meio, pelo sócio torcedor, pelo conselho deliberativo, e vai chegando e conquista seu espaço e vira presidente, sem às vezes quem saber administrar nem a sua própria vida, né? A verdade é essa. Exatamente. Para Exatamente. passar É a isso. bola para o Marcelo tá ali cheio de coisa na cabeça, lá, daqui você vê a cara dele, ó. O Marcelo, saudosismo também impera ali no Marcelão, torcedor fanático, entende muito de futebol italiano, viu, Felipe? Esse menino aí. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Aliás, por falar no Caute, vocês falando aí de, enfim, má administração, o Caute se assimila muito com o Brasil, né, nessa questão, porque já teve falência de clubes ali, né Felipe? Na história do próprio Parma, agora o Chievo, né, o Chievo Verona, sim. o Sérgio É onde eu ia entrar, né, exatamente na questão eu acho que o futebol brasileiro, o povo não decreta falência, é mais por ego e por torcida, né, cara? Porque imagina um Cruzeiro falar, pô, vou decretar a falência do Cruzeiro. 2 Libertadores, Sim, não dá. 4 brasileiros, time que sempre briga, o Vasco. Então, imagina falar que vai fechar o Vasco. Ou, né, Vai voltar com qual nome? Vai fazer. Exatamente. Agora, na Itália, como nós vimos agora recentemente o Chievo, o Parma também, o Marcelo já citou, e teve um outro também lá atrás que também chegou a fechar.
eles fazem com mais profissionalismo, eles entendem que esse é o caminho. Né? Tem que fazer, gente, tem que fazer. Chegou num ponto que não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde correr. O caminho é da profissionalização, né, cara? A gente se abre o Twitter hoje, a torcida do Corinthians, por exemplo, tá empolvorosa, porque, trouxemos o Renato Augusto, trouxemos o Juliano e agora o Roger Guedes vem aí. E aí você vê alguns torcedores coerentes ali, não, cara, eu sou contra, e sendo amassado pela crítica. Não, que o Corinthians merece jogadores desse nível, não sei o quê. Mas vai pagar como? Vai pagar Exatamente. quando? Isso aí. O Capello basicamente diz... E ainda tem a dívida da Arena, né? O Corinthians exatamente. Na live com o Capello, ele falou que o que quebrou o Cruzeiro basicamente foi isso. Contratar, prometer que vai pagar e não pagar. Ficou lá, foi amontoando. Dívida do Denilson, dívida aquele jogador que jogava no Vasco, atacante, se não me engano, colombiano. Enfim, Riascos. Exatamente. Riascos. O Cruzeiro foi se enrolando e com dívida em FIFA, sendo punido pela FIFA e tal, com dívida desse tipo de jogador, assim, desse tipo de contratação. E aí você vê o Corinthians, como vocês falaram, a questão da Arena também, que tá ali, que na minha opinião não vai ser paga nunca. Os caras estão aí contratando. O próprio Duílio, que era da gestão do Andrés, que colocou o Corinthians nessa situação drástica financeiramente falando, tá aí, né, como presidente, contrata. Para pagar no futebol brasileiro em alto nível, assim, digamos, de primeira divisão, o pagar é um detalhe. O torcedor, no fim das contas, ele não tá nem aí. Só que o torcedor tinha que ser o primeiro a estar preocupado, a ter um movimento de preocupação. Peraí, a gente tá trazendo o Roger Guedes, Juliano e Renato Augusto, mas a gente vai pagar como? E o salário desses caras? Como que vai isso que já tem lá, Cássio, Fagner, Gil, Jô, que não ganha pouco, né, Felipe? Exatamente. E é isso que a gente falou, os diretores, os presidentes, essa galera não é profissional, cara. Não é profissional. Podem até ter o discurso do profissionalismo, podem até ter a maquiagem profissional ali em volta do clube, mas no fim das contas são quase todos iguais, cara. A própria diretoria do Flamengo, do Palmeiras também, estão aí na crista da onda, digamos assim, financeiramente, mas um vacilo desses caras pode pôr tudo a perder. Então, infelizmente, o futebol brasileiro é isso, cara. Nós falamos, né, Marcelão? Você que está aí na espera aí. Nós falamos com o Fábio Azevedo na semana passada, né, o Fabinho, uma baita de uma conversa. Semana que vem, pessoal, essa semana, né, já sai a matéria no ar. Quem quiser acompanhar o Fábio Azevedo com a gente. O Brasil não tem mais aqueles 13, 12 clubes grandes, o Felipe, isso aí acabou. Não. O Campeonato Brasileiro é o mais difícil, é o mais disputado, é o mais não sei o quê, porque tem 12 times que podem ser campeão. Acabou isso aí. Não tem mais. Né? Então, é o que reflete nossa conversa aqui, o que sobra, né? E o que nós podemos resumir de tudo isso na nossa conversa. Né, Marcelão? Eu acho, inclusive, que vai virar tipo uma Espanha, né, Felipe? Aquele campeonato espanhol de 2, 3 clubes, né? Talvez ali vai ficar essa trinca de Palmeiras, Galo e Flamengo. A Leila agora, inclusive, tem a candidatura, deve ser possivelmente a nova presidente do clube, né, conselheira. Que tu imagina? Porque todo mundo falava assim, não, quando a Parmalat sair do Palmeiras, o Palmeiras vai cair, a Unimed sair do Fluminense, o Fluminense vai despencar. Mas aí sempre surge um salvador da pátria, né? No caso do Palmeiras foi Paulo Nobre, que ressurgiu das cinzas ali, trouxe o Verdão de volta para as glórias. Mas quando a Parmalat saiu, o Palmeiras despencou assim, durante muito tempo, né? Despencou, inclusive teve relacionamento. Saiu em 2000, Parmalat saiu, o Paulo Nobre veio em 2014. Então foram 14 anos aí, ó, que o palmeirense sofreu bastante, viu, Marcelo? Teve uma. Aliás, o brasileiro de 2009 até hoje, realmente não entendo como o Palmeiras deixou o Flamengo levar, né? Mas. Não me fale disso, cara. Eu fui em todos. Eu fui em todos, não. Fui em 16 ou 15 jogos do Palmeiras aqui em São Paulo naquele ano. Eu tinha 17 anos, trabalhava como atendente de telemarketing da antiga Telefônica. E eu tinha o dinheirinho suado ali, o ingresso não era o assalto que é hoje, aos bolsos do povo, mas eu fui em 15, 16 jogos naquele ano, empolgadaço, assim, não, seremos campeões. E terminei
a temporada chorando nas Fora da arquibancadas do antigo Libertadores. Palestra Itália lá, cara. Fora da Libertadores. Fora dali, não. Aquele jogo no Engenhão contra o Botafogo foi uma questão de maluco, cara. Aquilo lá só acontece com o Palmeiras, cara. É impressionante. Aliás, falando de Campeonato Brasileiro, Felipe, o que tu imagina da criação de uma liga para os clubes, assim, uma liga independente, separada da Confederação Brasileira? Conversas, assim, já tiveram no passado, volta à tona. O que tu imagina daria certo no cenário do futebol brasileiro? Então, a gente tem tratado muito desse assunto lá no Futeboteco. O Rodolfo tem feito digamos assim, a gente preparou uma playlist, né, de vídeos sobre essa questão da liga, que foi um movimento que começou aí, se não me engano, há 2 meses atrás. Guilherme Belintani, do Bahia, meio que encabeçando ali junto com o Rodolfo Landim, do Flamengo. Mas parece que já ocorreram muitas divergências entre Mário Celso Petralha, né, que é um cara meio intransigente, digamos assim, nos bastidores do futebol brasileiro. Forte, ele é forte, ele É é um cara forte. forte, enfim, e já começou as discordâncias antes de sair mesmo do papel. A gente fez um doc, uma reportagem, digamos assim, ano passado, falando sobre a MP do mandante, né? Quando o Bolsonaro sancionou ali em junho e tal, o Flamengo meio que encabeçou esse movimento. E a gente trouxe nessa reportagem como é feito no mundo inteiro, né? Premier League, Cáutio, Espanha, enfim, nas grandes ligas, como é feita a distribuição, como é feita a organização. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro, cara, é impossível a gente falar sobre futebol brasileiro de alto nível se não ocorrer uma criação de uma liga. Passou da hora. A própria Globo, já dando um spoiler aqui do nosso tema do Pocket News de amanhã, é isso. Ela já soltou uma nota aí nessa segunda-feira falando que apoia a união dos clubes, que apoia a negociação coletiva, que apoia, digamos assim, essa democratização da divisão de renda, de cotas no futebol brasileiro, porque isso elevaria o nível do futebol. E elevando o nível do produto, você tem muito mais argumentos para poder rentabilizar em cima desse produto. E é isso que falta, como a gente estava falando anteriormente, do amadorismo que os diretores, os presidentes dos grandes clubes têm no Brasil. É isso que falta, cara. É isso que falta, eles sentarem e se unirem. O Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians, que são os que ganham mais aí da Globo hoje, não quererem um ganhar mais que o outro, mas quererem ganhar mais ou menos igual, para que todos lá na frente, ou ali na frente, num passo não tão largo, ganhem muito mais, porque são marcas muito fortes. O futebol brasileiro forte, o Flamengo vai ser forte, o Palmeiras vai ser forte, o Atlético Mineiro vai ser forte, o Corinthians. Então passou da hora, cara. Passou da hora. A gente torce para que eles se entendam e consigam, né, de fato, levar para frente essa ideia, tirem das mãos da CBF, porque a CBF só se importa mesmo, vamos falar a verdade, com a seleção brasileira, e tá totalmente queimada na praça, né, com presidentes aí denunciados recentemente, próprio Caboclo agora. Não dá para a CBF continuar tomando conta do futebol, não dá para a gente ter uma arbitragem que não é profissional. Então, os clubes precisam, eles que são os donos da festa, digamos assim, pegarem a chave e dominarem o futebol brasileiro e criarem essa liga, cara, porque talvez o último movimento que a gente tem para salvar o futebol brasileiro do amadorismo, na minha opinião. Eu não consigo imaginar mais um futebol brasileiro nesse sentido, que o Flamengo ganhe o dobro, o triplo do que o Cuiabá, sabe? Então, a gente não vai ter nunca um futebol forte assim. Bom, Felipe, da minha parte, né, agradecendo muito você pela participação, agradecendo também ao Futeboteco, né, pela liberação do Felipe aí, pela participação do nosso podcast hoje. E convido a vocês que estão nos assistindo até agora para acessar lá o Futeboteco no Instagram, no YouTube, acompanhar o trabalho dos meninos. Trabalho muito legal, muito, muito dinâmico, né, envolvendo o futebol a nível mundial. E, de coração, obrigado, Felipe. Fica aqui o meu agradecimento. Valeu pela participação, foi muito bacana. O tempo passou muito rápido. Então, meus sinceros agradecimentos a você aí. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Pô, eu que agradeço, Murilo, Marcelo, pô, satisfação total trocar ideia com vocês aqui sobre o que a gente ama fazer, né? Sobre o que a gente ama falar, o que a gente é movido aí pela paixão que a gente tem pelos nossos clubes, que nos leva a trabalhar com futebol, pô.
deixar o convite para a galera aí mais uma vez se inscrever lá no Futeboteco, acompanhar nosso trabalho. 2022 vem aí com muita novidade. Se Deus quiser, um podcast legal, trazendo grandes nomes também, como vocês têm feito aqui. E é isso, cara, é isso. Vamos para frente, porque o futebol não para, as notícias não param. E se inscrevam no Futeboteco, tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Muito obrigado pelo convite, uma honra total conversar com vocês aqui nesse programa. E aproveitando, né, Marcelão, uma próxima vez, quem sabe com toda a equipe do Futeboteco com a gente aqui, né? Será uma honra. Grande, né, com todo mundo. O time completo aqui. O Vitor Minatel também, que é mais um integrante nosso que não pode participar hoje, então um bate-papo legal, uma mesa redonda aí com 6 participantes, seria inédito no Gol Olímpico. E seria inédito, exatamente. Com você, Marcelão. Obrigado, Felipe. Um abraço. Valeu. Sensacional. Agradecer ao Felipe Futeboteco, né? Felipe Oliveira, jornalista. Pô, um prazer enorme mesmo. Obrigado por aceitar o convite da equipe aqui do Gol Olímpico. Felipe, tu revelou o time. Deixar minha última questão, né? Teve algum problema em revelar a paixão aí pelo Alviverde, pelo Palmeiras? Cara, não. É impressionante isso, porque há cerca de 2 anos atrás, né, o Futeboteco ele passou a dar certo como canal mesmo, virar uma empresa em 2019, ali, logo depois que a gente fez o vídeo do fim do esporte interativo. E aí, enfim, a gente conseguiu rentabilizar e conseguir sobreviver, digamos assim, no canal. E antes eu trabalhava como repórter de rádio, eu fazia alguns freelas como repórter em campo, e eu não revelava meu time, as redes sociais não tinham minha camisa, eu fazia muito jogo do Corinthians e tal, então eu meio que ficava ali quietinho na minha. E aí a gente começou a trabalhar só com o canal, só com essa questão de mídia, bastidores da mídia esportiva, e eu falei, vou revelar mesmo, quem me conhece sabe que eu sou palmeirense, que eu acompanho, meu pai fanático, enfim, de frequentar o estádio mesmo. Nunca teve nenhum problema, pelo contrário, teve mais identificação. Óbvio que tem um ou outro que, pô, o Felipe é clubista, não sei o quê. Tento não ser clubista, já digo o meu time logo de cara justamente para isso, para não ter esse tipo de comentário, porque a gente sempre faz a live de domingo lá no nosso canal, analisando a rodada e tal, já virou tradição lá, tomando uma breja, enfim, aquele clima mais descontraído. E a galera gosta, né? A galera gosta de saber o time de cada um, então nunca teve nenhum problema não, cara. Assim, digamos, perseguição, porque você é palmeirense, não sei o que, não, nunca teve. O campeão da Libertadores será? Cara, difícil, hein? Difícil. Perguntar isso para um palmeirense é complicado. O palmeirense está sempre pessimista. Isso é muito. Mas quem tu acha que desses 3 jogadores vai decidir? Dudu, Hulk ou Arrascaeta? Pergunta difícil também. Mas o Dudu tá voltando agora. Vamos ser sinceros, né? O Dudu tá voltando agora. Jogou muito contra o São Paulo. Colocou o jogo no bolso, principalmente no Morumbi e no Allianz Parque. Enfim, atuação de gala. Contra o Cuiabá foi muito bem também, mas pena que o Davidson estava no ataque, né? Acabou desperdiçando as chances ali. Mas eu vejo, cara, sinceramente, eu vejo dos 3 times, eu vejo o Palmeiras como um time que aprendeu a jogar Libertadores, consequentemente está sempre disputando, tanto que ganhou a última edição. Mais uma vez está na semifinal, como diriam os comentaristas da grande mídia, aprendeu a jogar essa competição. Isso aí. O Flamengo, eu vejo um time que tem um ataque entrosadíssimo, enfim, avassalador, com 4 jogadores especiais ali que o Palmeiras não tem. O Atlético, em compensação, tem um time, acho que mais equilibrado que o Flamengo. O Flamengo tem alguns problemas defensivos muito sérios ali, eu vejo, principalmente na transição meio-defesa. Os nomes da defesa também são um eterno problema, desde que o Mari saiu, não se encontrou um companheiro ali para o Rodrigo Caio, que também tem tido problemas de lesão, enfim, as laterais do Flamengo. E o Atlético eu vejo um time mais equilibrado, mais com a cara do Cuca, um time muito brigador, que disputa muito a segunda bola, e tem o craque do Brasil hoje, que é o Hulk, né? Tem o Diego Costa chegando aí, o Nacho Fernandes, que joga muita bola, enfim. Se o Palmeiras passar do Atlético, pode ser uma grande final contra o Flamengo, mas eu diria que o Atlético é favorito, cara. Diria que o Atlético é favorito nesse confronto. Tá aí, portanto, o Felipe Oliveira, o jornalista do Futeboteco. Muito obrigado mais uma vez, aqui da equipe Gol Olímpico, Marcelo Lucena, Murilo Galati, Gabriel Galati, o Vitor Minatel, que hoje não esteve conosco, mas faz parte do time.
E quem sabe numa próxima equipe completa aí do Futeboteco, a gente está feito o convite desde já. Muito sucesso, parabéns pelas edições, parabéns pela locução. Gosto muito realmente da locução dos vídeos. Obrigado, dá um algo a mais ali. E muito sucesso daqui para frente, que o Futeboteco já é referência no mercado. Pô, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vocês, uma honra tremenda. Quando o Renan me mandou ali a solicitação que vocês enviaram, falei, não, meu, topo, bora. Cheguei de viagem hoje, então, meu, reservei aqui um tempinho para trocar essa ideia com vocês, que eu sei que é muito bacana e desejo todo o sucesso do mundo para vocês aí. Um projeto muito legal. E precisar, cara, mais uma vez, bater um papo, precisar de alguma coisa, já tem nosso contato, é só mandar pra gente que a gente responde, é um grande prazer. Tamo junto nessa aí. Show de bola. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado à audiência, obrigado os inscritos, enfim, quem está acompanhando o trabalho do Gol Olímpico. Obrigado, Murilo Galati. Obrigado, o Gabriel Galati também. Murilo, então, como é que é? Se inscrever, compartilhar, curtir? Eu falo que é o CCC, né, Marcelo? Curta, compartilhe e comente no podcast Gol Olímpico para a gente crescer cada vez mais e poder interagir com mais pessoas sobre o futebol, que é o que nós sabemos e amamos falar e fazer, né, Marcelão? É isso aí. Valeu, é isso aí. Acompanhe obrigado. também no TikTok, Kawaii, em todas as redes sociais. Nos vemos, então, na próxima semana. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Tchau. Fui. Valeu.